Boa noite, está começando mais um Esporte na TV e, como há 3 programas atrás, dessa vez trouxemos podemos chamar assim, um esportista diferente, pois é de esportes eletrônicos. E para apresentar o programa dessa sexta-feira, comigo, mais uma vez, está o Wesley Dias. Boa noite, Wesley. Olá, Eduardo. Olá, quem nos acompanha, pessoal ligado no Esporte na TV. Já deixo também minhas boas-vindas à Carol, que vai bater esse papo com a gente hoje, certamente trazer bastante conteúdo também. E vamos lá tentar extrair o máximo dela desse conteúdo que ela tem para passar para a gente. Boa noite, Carol. Se apresenta para o público. Boa noite, meu nome é Carol, eu tenho 26 anos, eu sou streamer, faço cosplays também, também sou professora de inglês e sempre gostei de games no geral, então estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Bom, então vamos começar com mais um Esporte na TV dessa sexta-feira. Wesley, tem a primeira pergunta da noite? Como sempre, o cartão de visita, deixar a Carol se apresentar, falar um pouco mais do que ela já falou nessa abertura. Mora onde, o que ela se senta à vontade, que quiser se apresentar, falar para a galera que não conhece a Carol pouco, fica à vontade. Bom, eu moro em São Leopoldo, né, bem pertinho. Estudei letras, sou professora de inglês, tenho 26 anos. Meu jogo preferido é Resident Evil 4, mas também gosto de LoL, vários outros jogos assim. Já fiz cosplay de Ari, depois eu comecei a fazer o meu cosplay de Hinata, de Naruto, né, que o meu conteúdo também é focado em animes também, em otaku, gamer, nerd, tudo que tiver a ver com o mundo nerd, né. Então, eu gosto muito dessa arte, né, dos games, dos cosplays. Então, por isso eu fico muito feliz fazendo isso. Então, acho que é isso. Ah, tem mais coisas para falar de mim também. Eu gosto tanto de arte no geral, que eu gosto de música também, gosto de escrever, gosto de ler. Enfim, eu sou muito artística. Acho que dá para me descrever assim. Com certeza. Mas conta pra gente como é que você entrou para esse mundo dos games, como é que foi essa iniciativa para começar a gravar e fazer tuas lives e abrir o teu canal no YouTube. Foi assim, eu já gostava de jogar desde pequena, né? Então, quando eu tinha 6 anos, eu ia pra casa dos meus primos e eu via eles jogando no Play 1 Resident Evil. E eu lembro que eu ficava muito assustada. Depois a gente ia brincar de zumbi no pátio e tal. Então, desde pequena, eu sempre estava inserida no mundo dos games. Até achei engraçado comentar também que daí, quando eu tinha 7 anos, meu pai decidiu montar uma locadora de jogos. Que daí ele comprou vários jogos, vários Plays 1s, assim, sabe? Porque era bem na época do Play 1, porque eu sou antiga. E aí ele abria, assim, para o público ir lá e começar a jogar lá no pátio da nossa casa, era bem legal. E aí eu lembro que eu ficava o dia todo ali naquela locadora, porque era ali no meu pátio de casa, né? E daí eu ficava jogando Tekken, vários outros jogos, Street Fighter, tudo de Play 1, assim. Daí eu já gostava de jogar desde essa época. Depois eu lembro que eu ganhei o Dreamcatcher, que aí eu tinha 10 anos, e aí era bem mais parecido com o Play 2, assim, o gráfico era muito bom, daí eu ficava, nossa, né? Eu ficava me achando, olha só que gráfico bom desse jogo. Aí tinha Resident Evil Code Verônica, que eu achava o gráfico incrível. Aí eu me aparecia pros meus primos e tal, falava, olha só que legal o meu videogame. Mas enfim, eu sempre joguei, sim, desde essa época. E depois, eu fui crescendo e continuei jogando. Com 13 anos, eu me viciei em Resident Evil 4. E foi aí que eu realmente vi que eu gostava de jogos mesmo. Foi com Resident Evil 4. Porque eu já jogava desde criança. Só que quando eu vi que eu tava viciada no jogo, que eu decorei todas as falas dos personagens, que eu tava virando pela 10ª vez, e aí eu vi que eu tava realmente... que eu gostava muito de jogos. E aí eu continuei jogando. E depois disso, passou um tempo que eu não tive mais videogame em casa, nem PC, passou um tempo assim que foi meio complicado. E aí eu lembro que eu comecei, né, foi logo quando eu comecei a faculdade. Eu até tinha um Play 3 naquela época, mas eu comecei a faculdade, meu pai vendeu, né, que eu morava com meus pais ainda. E aí eu fiquei muito triste, não tinha nada pra jogar, mas eu continuei, né, de boa. E aí eu olhava gameplay sempre que dava, mas não jogava mais. E aí eu lembro que eu tava no final da faculdade já, quando eu decidi comprar um notebook, eu já gostava muito do jogo LoL, mas eu não jogava ele ainda, eu só olhava, assim, o pessoal jogando, olhava umas gameplays, meu namorado jogava. E aí foi quando eu comprei o notebook e comecei a jogar LoL, né? Aí foi quando o meu namorado me mostrou umas streamers garotas, assim, umas gurias que jogavam, e eu pensei, nossa, que legal, tem meninas representando nos jogos, e eu achei incrível, e eu pensei, nossa, se eu fosse uma delas, se eu fosse uma guria que representasse, assim, nos jogos, eu ia ficar muito feliz. E aí eu comecei a pensar que seria uma boa ideia, só que eu não tinha nenhuma condição de fazer isso naquela época, né? Era mais ou menos 2017,
E aí eu só tinha um notebook que ele não era muito bom, não daria pra fazer stream. Eu tentei fazer naquele tempo. Eu liguei, travava muito, não aparecia nada direito, deu tudo errado. Aí eu desisti. E aí, 2 anos depois, que daí 2018, foi o ano que eu fiz o TCC, me formei na faculdade, comecei a trabalhar como professora. E aí foi o ano que eu menos tive tempo pra jogar, né? E o meu TCC, inclusive, foi sobre jogos, foi sobre League of Legends, né? Mas enfim, eu consegui misturar jogos com letras, assim, daí eu consegui fazer um tema bem legal. Mas aí depois, só em 2019, que daí eu já tinha me formado, já estava trabalhando, aí sim eu consegui adquirir o meu Play 4, que daí eu já comprei direto junto à câmera. Dei um jeito de comprar já a câmera do Play 4, que eu já queria iniciar a stream, já queria começar a fazer live. E logo depois comprei o meu PC. E aí eu comecei a streamar e fiquei muito feliz que estava dando certo finalmente. Mas foi 2 anos depois de eu pensar, nossa, isso seria legal, eu gostaria de fazer isso. Só 2 anos depois eu consegui realmente botar em prática essa ideia que eu tive. Legal. E para esse início de aparecer em vídeo, né, de streamar de fato, vamos pegar assim 2017, 2018, a tecnologia ela já estava bem vivida, né, no nosso meio, ela já era bem avançada. Mas temos que concordar que de lá para cá também já tivemos bons avanços, até porque as lives hoje elas são coisas muito comuns, né? Muito por causa da pandemia, a gente vai falar sobre isso depois. Eu quero saber sobre esse início, se existia algum bloqueio teu para aparecer em vídeo, para streamar, porque hoje em dia até tem uma pergunta separada sobre isso, sobre essa dificuldade das pessoas, né, terem essa facilidade de vídeo, né, de aparecer e até mesmo de influenciar. Se teve essa dificuldade contigo, como foi esse início do streaming? Bah, eu lembro que eu tive muita dificuldade, porque não é que eu era tímida, mas eu tinha muita vergonha, muito receio de me expor em redes sociais. Claro, eu postava algumas fotos e tal, só que eu não conversava muito com as pessoas por stories nem nada, também não falava muito em vídeo. Então, e eu já dava aulas, eu já era uma professora, mas na questão da internet eu tinha vergonha, não sei por quê. E aí eu lembro que foi um bloqueio que eu tive que desbloquear mesmo. Por exemplo, eu lembro que a primeira live que eu fiz, tinha uma pessoa assistindo só, e eu não aparecia direito. Eu botava. Olha, eu tinha comprado uma câmera do Play 4, mas eu botei bem pequenininha a câmera, assim, no mínimo possível, e eu não aparecia direito, eu ficava meio de lado, assim, só aparecia a metade do meu rosto. E aí, nessa primeira live, eu nem falava nada, eu ficava só jogando quieta. E aí e eu não divulgava pra ninguém, ninguém sabia que eu tava fazendo live. Eu morria de vergonha até dos meus alunos saberem que eu tava fazendo live. E aí eu não admitia pra ninguém. E aí eu até postei uns vídeos, mas eu também não divulgava pra ninguém. E aí era assim, demorou mais ou menos um mês fazendo isso sem divulgar pra ninguém. Até que um aluno meu descobriu que eu tava fazendo live, né? Daí ele falou: Ah, eu vi tua live, não sei o quê. Deu, ah, tá. Daí eu pensei, eu vou admitir, né? Aí eu peguei e eu já queria, só que faltava perder a vergonha, sabe? Aí foi quando eu me assumi, eu pensei assim, quer saber? Eu não vou mais importar o que as pessoas pensam. As pessoas podem me julgar, me chamar de louca, tanto faz. Eu vou assumir que eu sou assim. Daí eu peguei e botei já na minha bio do Instagram, sou streamer. E já comecei a divulgar as lives, já comecei a entrar em grupos de WhatsApp, divulgar. E aí foi quando eu perdi a vergonha, mas no começo foi muito difícil. Eu acho que eu fiquei 1 ou 2 meses com muita vergonha mesmo. Eu não admitia pra ninguém que eu fazia, só que aí depois eu comecei a ter coragem, sabe? Eu comecei a pensar assim, eu não vou me importar porque as pessoas vão pensar. Se as pessoas acharem que eu sou meio louca da cabeça de ficar fazendo isso, eu não me importo, sabe? Eu vou começar e vou fazer. E aí foi assim, foi um desbloqueio, assim. Eu pensei, vou assumir que eu faço isso e agora eu vou postar em todas as redes sociais que eu faço isso, vou começar a divulgar minhas lives e vou criar essa coragem. Foi mais eu me forçando a fazer isso do que, sei lá, não sei explicar. Eu tive que me forçar a perder a vergonha, sabe? Aí foi mais ou menos assim, mas tinha bastante dificuldade. Nem eu imaginava, porque eu não me sinto uma pessoa muito tímida. Eu tenho um pouquinho de timidez, mas não tanto, assim. Eu não sabia que ia ser meio difícil, assim. Quando eu tive a ideia lá em 2017, eu pensei, vai ser fácil, né? Eu sou uma pessoa que se comunica bastante, né? Eu dou aula e tal. Mas depois eu vi que na hora foi um pouco difícil, sim. Mas eu consegui. Bom, Carol, há quase um mês nós entrevistamos aqui no Spotify TV o streamer, o Palazzo, e ele Uhum. comentou sobre a toxicidade de uma pequena parcela da audiência da Twitch e não só dos seguidores dele, mas de outros streamers que ele também acompanha. Eu queria ver como é que tu percebe essa situação, se tem muito ataque, até mesmo por ser uma mulher jogando videogame, apresentando conteúdo sobre jogos, ou Uhum. se tá tranquilo essa situação contigo. Olha,
por incrível que pareça, eu não sofri muito não nas lives. O chat é geralmente bem legal comigo, sabe? Eu sinto isso, o pessoal é bem querido. Mas isso na Twitch, tá? Agora, quando eu vou pro jogo em si, no LoL, por exemplo, aí é complicado. Qualquer jogada errada, assim, se eles leem no nick ali Caroline, aí eles começam a falar assim, tinha que ser mulher pra jogar assim, pra errar essa jogada. Qualquer coisinha que tu faz, ele já começa a falar, tinha que ser mulher, vai lavar uma louça, essas coisas. É muito chato. Mas na live em si, eu não tive esse problema. Pode ser que, porventura, no futuro eu possa ter mesmo, sabe? Pode acontecer isso, mas no momento, até hoje, ainda não tive. Eu tenho mais nos jogos e até mesmo no Instagram, assim. Tinha umas pessoas meio sem noção, me fazendo propostas meio indecentes, assim, que eu fiquei bem chateada de receber. Por exemplo, vou te pagar para não sei o quê. E aí é óbvio que eu recuso, né? Mas eu fico pensando, o que leva as pessoas a pensar que eu iria aceitar isso? É só porque eu sou uma mulher, sabe? É bizarro. Mas na Twitch em si, na hora da live, eu não sinto isso. O pessoal geralmente é legal comigo. Mas não vou dizer que eu não sinto machismo, que eu sinto mesmo, só que mais em jogos e em outros lugares da internet mesmo. E como tu enxerga a mudança do ponto de vista da sociedade em relação aos gamers? Por quê? Até foi uma pergunta que eu coloquei até para o Palácio também, uma dúvida minha. Antigamente, o videogame, de fato, quem ficava muito tempo jogando era visto com maus olhos, era algo reprovável, até pelos pais, às vezes. O Eduardo até comentou sobre isso no ano passado. Até hoje em dia, acredito que tem algum certo preconceito dos pais em relação a isso. Hoje em dia já é o ganha-pão de muitos, né? Com a streaming, enfim. Como tu enxerga se houve realmente essa mudança? Acho que é nítido que houve, mas como tu enxerga isso? Eu acho que é muito positiva essa mudança e eu acho que ela aconteceu principalmente por causa da internet e porque as pessoas começaram a ter vários youtubers de games, né? Vários streamers, e aí começou a mudar a cabeça das pessoas, porque elas começaram a ver na mídia, começaram a ver na TV, pessoas assim que gostam de games, começaram a ver que tem gente que vive disso, e aí o pessoal começou a respeitar. Eu acho que foi por causa da internet mesmo, por causa da mídia, que isso mudou. E eu vejo isso como muito positivo, né? Demais até. Porque quando eu era mais novinha, realmente era visto como uma coisa assim, que pessoa bem sem noção, fica jogando o dia todo. Mas depois realmente mudou e eu vejo isso como algo muito positivo. Quando eu entrei já, quando eu comecei a fazer stream, já era algo positivo. Então eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz por essa mudança mesmo. Claro que ainda tem gente que julga, que acha que nada a ver, né? Tá perdendo tempo. Mas eu acho que o pessoal que gosta de jogar e que quer seguir esse caminho não deve se importar muito com o que as pessoas pensam. Eu acho que para qualquer área da vida, né, a gente não pode ficar muito pensando o que as pessoas vão pensar, senão a gente não faz nada, né? Então, mas essa mudança eu acho que ela é muito positiva, eu acho que cada vez vai melhorar mais. Ainda mais porque, né, agora nós temos vários campeonatos de esportes, né, de LoL, de Free Fire, Fortnite. Então, eu acho muito legal que cada vez mais está abrindo caminho na TV, em todas as mídias, e isso é muito positivo e acho que vai melhorar cada vez mais. Tu citou essa parte dos jogos eletrônicos, dos campeonatos, mas isso a gente vai ter que deixar para o segundo bloco, pois agora nós teremos que fazer a nossa pausa para o horário comercial e logo nós voltamos com a segunda parte, com a entrevista com a Carol, aqui no Esporte na TV. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar.
Estamos de volta com o Esporte na TV e nessa sexta-feira estamos conversando com a Carol Kogo, ela que é streamer de jogos, como fizemos com o Palazzo há quase um mês, estamos falando de um esporte diferente, o esporte eletrônico. Então, Carol, a gente queria ver contigo o seguinte, tu contou no primeiro bloco que tu fez o teu TCC sobre misturando línguas com o League of Legends. Queria ver contigo como é que foi essa fusão, como é que foi esse trabalho. Foi assim, eu consegui, né, juntar os dois temas que eu mais gostava, que era o estudo, né, da linguística e dos jogos. Foi assim, eu botei assim, os estrangeirismos e os esportes eletrônicos, uma análise do jogo League of Legends. Por quê? Porque como eu observava bastante campeonatos de LoL e eu via que o pessoal falava muitas palavras em inglês, e o meu curso é letras em português e inglês, eu via, nossa, quantos estrangeirismos eles usam, né? Mas, depois de um tempo, eu vi que eles começaram a diminuir o uso dos estrangeirismos e eu fiquei me perguntando por quê que eles diminuíram o uso dessas palavras em inglês. Será que eles acham que é nocivo? Qual que é a questão? Eu decidi analisar isso no meu TCC, então por isso que, vou até que tô com ele em mãos aqui, os estrangeirismos e os esportes eletrônicos, uma análise do jogo League of Legends. Mais especificamente, uma análise da narração, né? Então eu até transcrevi a narração deles, e eu fui observando, eu comparei o ano de 2015 com o ano de 2018 e como tinha mais estrangeirismos em 2015 e como diminuiu 3 anos depois. Depois eu achei a resposta para isso, né? Eu acho que eles acreditam que não é positivo trazer estrangeirismos e eu provei com o meu TCC que não é uma coisa negativa trazer estrangeirismos, trazer línguas estrangeiras, palavras estrangeiras para o português, que isso acontece há muitos anos, né, a partir da sociolinguística, então eu expliquei isso, que existem várias palavras que foram se aportuguesando ou que foram emprestadas e a gente usa elas no nosso dia a dia, então isso acontece com o jogo também, e isso é uma possibilidade de a língua ampliar seus horizontes, né, então o português vai poder ter mais palavras em inglês agora, as pessoas vão poder aprender mais inglês com isso também, ainda mais se eles citarem cada vez mais palavras em inglês, né? Então eu mostrei com o meu trabalho que isso é uma coisa positiva e normal, que a língua muda com o tempo e que tudo bem pegar palavras emprestadas. Então, e eu realmente consegui provar com o meu TCC que eles realmente diminuíram o uso dos estrangeirismos. Hoje em dia, eles mudaram muito. Na narração, eles não falam mais bot lane, eles falam rota inferior. Então, tudo que eles podiam substituir, eles substituíram. Então, eu fiz um estudo bem grande sobre estrangeirismos, o que é estrangeirismo, o que é empréstimo, o que é adaptação, tudo na questão das palavras mesmo. Então, e aí deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre isso. Ah, tá, eu também falei sobre fenômenos comuns de falantes de duas línguas. Tem o code switching e o code mixing. Code switching é quando uma pessoa bilíngue tá falando português, depois começa a falar inglês. Code mixing é quando ela pega uma palavra emprestada de outra língua e começa a botar na nossa língua. E isso é o que acontece, né, na narração de League of Legends e de vários outros jogos, né? Porque eles vieram de outro país, então é normal que a gente pegue esses termos. E também eu provei que essa questão de, às vezes, eles deixarem escapar uma palavra em inglês ou outra é por causa da emoção da língua, porque tem até um pesquisador, vários pesquisadores, que falam que a língua está atrelada à emoção, né? Então, por exemplo, se a pessoa sente uma emoção, se uma pessoa que é, por exemplo, americana, aprende a falar português, se ela sente uma emoção e muito forte, ela tem tendência a falar mais a língua nativa dela. E como no jogo, a língua nativa do jogo, né, que ele foi criado é inglês, então acontece que em vários momentos, assim, da narração, quando eles estão muito emocionados, que, nossa, aconteceu ali que um matou o outro e tal, eles acabam soltando em inglês, assim, as palavras. Então, é bem interessante que, embora eles tentem parar de falar em outras línguas as palavras, os termos, eles acabam falando porque eles sentem que tem mais a ver com o jogo mesmo, essas palavras. Nossa, tu já respondeu a minha próxima pergunta, porque eu ia te perguntar como a tua formação te ajuda no streaming, né? E vice-versa também, como o streaming te ajuda na tua formação. Além do TCC, então, de tudo isso, a aula que tu deu agora, o que mais te ajudou nesses dois caminhos? Me ajuda com meus próprios alunos, assim, porque os meus alunos, eles se interessam muito por jogos, então eles ficam felizes quando eles sabem que eu faço stream, que eu gosto de jogos também. Então, é uma possibilidade de fazer eles aprender
inglês com os jogos. Eu posso trazer, sei lá, um pedaço de um jogo, um pedaço de sabe aquelas cutscenes dos jogos? Eu posso levar em inglês e mostrar a tradução, fazer eles repetirem, então posso trabalhar e ensinar inglês a partir dos jogos. Então isso é bem interessante, porque eu aprendi com música, filmes, séries e jogos. Então, como eu tinha falado anteriormente, com 13 anos eu consegui decorar todo Resident Evil 4, todas as falas, né? E eu tava aprendendo inglês ainda. E aí eu vi como que o jogo me ajudou, assim. E vários jogos que eu jogo, assim, que eu boto sempre em inglês e eu consigo cada vez mais praticar, sempre praticar, porque eu tô sempre jogando em inglês, então eu nunca deixo de praticar o inglês, né? Então eu uso o jogo para ensinar inglês também para eles, então acaba sendo positivo de qualquer forma, sem contar que eles têm mais interesse e mais atenção na aula, porque eles se interessam pelo assunto, né? Então é um jeito a mais de cativar eles. Então eu acho que só traz benefícios, sinceramente. Bom, Carol, e como é que tu enxerga o cenário competitivo aqui no Brasil? Tem muito a evoluir? Como é que tá o cenário brasileiro nos jogos competitivos? Bah, eu acho que tá cada vez melhor, mas eu também vejo diferenças em diferentes jogos, né? Por exemplo, eu acho que no CS, os times brasileiros estão um pouquinho mais avançados, mas, por exemplo, no LoL, tem uma certa diferença entre, por exemplo, Brasil e Coreia, né? Coreia do Sul. Que o Brasil ainda não foi campeão mundial, então tem essa questão que o Brasil pode melhorar bastante, eu acho que tá no caminho certo, eu acho que é normal a gente ficar um pouquinho para trás dessas mudanças, isso acontece em várias áreas, né, no Brasil. A gente sempre demora um pouquinho mais, né, para atingir um patamar alto, mas eu acho que tem tudo para melhorar, mas tem muita coisa para melhorar ainda. Eu acho que tá bom, mas acho que pode e vai melhorar. Acho que a gente tá no caminho certo. Mas tudo depende do jogo também, né? Tem jogos que a gente tá melhor e tem outros que não. E ainda nesse sentido da comunidade gamer, o que a Carol Kogo mudaria nessa comunidade? Tá, o que eu mudaria na comunidade gamer? Eu acho que eu mudaria o que é esperado, né, que eu fosse falar isso, mas eu acho que eu mudaria o machismo mesmo. De as pessoas acharem que é só porque a mulher tem que sexualizar, tá querendo vender pack, essas coisas. Eu acho que eu mudaria isso. E é isso, é o machismo. Eu mudaria totalmente. Qualquer espécie de machismo eu baniria da comunidade gamer. Porque as mulheres estiveram sempre presentes, né, nos jogos. Só a gente não era reconhecida. E isso ainda continua muito machismo, ainda é chato. Então, isso é a única coisa que eu mudaria. De resto, eu acho que a comunidade gamer é ótima e eu me encaixo bastante nela. Uhum. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, o programa está chegando ao final, e eu queria agradecer de coração por você ter aceitado o nosso convite, por ter vindo conversar com a gente essa noite. Também queria agradecer a parceria do Wesley, que está mais essa semana trabalhando junto, criando conteúdo. Então, queria agradecer mais uma vez, até pelo telespectador que está nos acompanhando. E vamos para as considerações finais. Wesley. Cara, olha, papo muito legal. Parabéns a Carol. Desejo sucesso aí na carreira, na vida também, pessoal. Também agradeço por ter tirado esse tempo, né, para conversar com a gente. Teria muito mais perguntas, muito mais conteúdo para extrair, mas a gente marca para uma próxima oportunidade. Então, até a próxima. Eu quero agradecer. Opa, Pode falar. pode falar. Não, era isso que eu ia dizer. Aproveita, o espaço é teu, quer divulgar teu canal, fica à vontade, o microfone é teu. Eu quero agradecer de coração por esse convite. Achei muito legal a conversa, achei muito legal essa oportunidade. Muito obrigada por tudo, adorei. Quem quiser me acompanhar, né, é @carolcolgo lá no Instagram. Eu tenho o canal no YouTube que é Carol Colgo também, e na Twitch também. É bem fácil de me achar. Então é isso, gente. Quero agradecer muito a quem está assistindo, a vocês dois pelo convite. Obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz mesmo de fazer parte, né, dessa programação de hoje. É uma programação especial, afinal você é a primeira entrevistada mulher gamer que a gente traz para o programa. Nossa, que honra. É o segundo gamer que a gente traz, mas é a primeira mulher gamer que vem para o programa. Então é um programa histórico, de certa forma, se colocar desse jeito. Que legal. Nossa, estou muito feliz por isso. Bom, o Esporte na TV vai ficando por aqui. A gente mais uma vez agradece de coração pela Carol ter aceitado o convite, agradecemos pela sua audiência,
por ter nos acompanhado até aqui e continue assistindo a programação da Vale TV. Boa noite. Boa noite.